Talvez hoje a pergunta que mais ecoa dentro de você seja: por que Deus não responde agora? Por que você ora, busca, chora e insiste, e ainda assim o céu parece fechado? E essa pergunta não nasce da incredulidade. Ela nasce do cansaço de quem está tentando permanecer fiel, mesmo sem entender o que está acontecendo. E antes de qualquer explicação, você precisa ouvir uma verdade que muda tudo. Deus não se atrasa. Ele trabalha em camadas que seus olhos não conseguem enxergar. E a Bíblia está cheia de homens e mulheres que viveram exatamente essa mesma angústia e descobriram que a demora de Deus nunca foi descaso, foi construção profunda da fé. A primeira lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus responde no tempo certo e não no tempo da ansiedade humana. A palavra diz que há tempo determinado para todas as coisas. E Jesus viveu isso de forma perfeita quando chegou a Betânia. Depois da morte de Lázaro, todos acharam que ele havia se atrasado. Mas Jesus declarou que aquela demora tinha um propósito maior, porque se ele tivesse chegado antes, a glória revelada seria menor. E isso nos ensina que quando Deus não responde agora, Ele está protegendo algo maior. Que ainda não suportamos receber a segunda lição bíblica é que o silêncio de Deus não significa ausência, significa maturação. Quando José foi vendido pelos próprios irmãos, ele recebeu sonhos, mas não recebeu explicações imediatas. Passaram-se anos de silêncio, traição, prisão, injustiça e espera até que o propósito se revelasse. E naquele intervalo Deus estava formando caráter, resistência emocional, discernimento e autoridade espiritual. Há respostas que, se viessem cedo demais, destruiriam o próprio sonhador. Por isso Deus se cala enquanto nos prepara por dentro. A terceira lição bíblica é que Deus muitas vezes não responde porque já falou antes e está aguardando obediência. Jesus disse: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" Muitas vezes, buscamos novas respostas quando ainda não obedecemos à última direção recebida. E o céu permanece em silêncio não como punição, mas como pausa pedagógica. Deus não repete instruções, Ele espera alinhamento. A quarta lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus não responde agora porque está te ensinando a andar pela fé, e não por confirmação constante. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E fé não é sentir fé, é confiar, mesmo quando não há sinais visíveis. Abraão caminhou sem saber exatamente para onde ia, apenas confiando na promessa. E essa caminhada sem mapa é exatamente o que fortalece uma fé sólida e madura. A quinta lição bíblica é que Deus não responde agora porque está tratando intenções e não apenas pedidos. Muitas vezes, o que pedimos não está errado, mas o motivo pelo qual pedimos ainda precisa ser purificado. Jesus ensinou que o Pai vê o secreto e sonda o coração. O silêncio revela se buscamos a resposta para glorificar a Deus ou apenas para aliviar nossa dor momentânea. A sexta lição bíblica é que Deus não responde agora, porque a resposta envolve outras pessoas. E outros tempos que ainda não se alinharam à Bíblia mostra que Deus age de forma coletiva, sincronizando histórias, decisões, encontros e processos que você não controla e não enxerga. E se Deus respondesse agora, Ele quebraria esse alinhamento perfeito que está sendo preparado nos bastidores. A sétima lição bíblica é que Deus usa a espera para fortalecer sua identidade antes de liberar o destino. Jesus passou 30 anos em silêncio antes de 3 anos de ministério público, porque a identidade precisa vir. Antes de exposição, a espera não atrasa o propósito. Ela protege você de se perder quando ele se manifestar. A oitava lição bíblica é que Deus não responde agora porque quer aprofundar relacionamento e não apenas resolver problemas. Muitos só buscam Deus enquanto precisam de algo. Mas Deus se cala para ensinar a permanecer mesmo sem respostas. Porque relacionamento verdadeiro não se sustenta apenas em benefícios. A nona lição bíblica é que o silêncio de Deus revela o que realmente sustenta sua fé. Quando tudo está quieto, você descobre se sua fé depende de respostas rápidas ou de convicção profunda. E essa revelação, embora desconfortável, é necessária para que a fé amadureça. A 10ª lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus nunca deixa de agir.
Apenas muda a forma de agir enquanto você vê portas fechadas. Deus está organizando cenários, protegendo você de decisões erradas, curando áreas internas e preparando algo que seus olhos ainda não conseguem alcançar. E essa compreensão muda completamente a forma como você atravessa a espera, porque você deixa de lutar contra o silêncio e passa a caminhar com Deus dentro dele. E se essa palavra já começou a fortalecer sua fé, curta este vídeo agora, porque esse gesto simples também declara que você escolhe confiar mesmo sem respostas imediatas. Depois de compreender que Deus não responde agora porque está trabalhando em níveis mais profundos, surge um conflito interno silencioso que quase ninguém confessa em voz alta. O medo de que a espera se torne permanente, o receio de que o silêncio vire rotina e a promessa nunca se cumpra. E é exatamente nesse ponto que a fé ou amadurece ou começa a se desgastar lentamente. Por isso a Bíblia não trata a espera como um vazio, mas como um campo de treinamento espiritual. E Jesus deixou claro que quem não entende o propósito da espera corre o risco de desistir no momento mais decisivo. A 11ª lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus não responde agora, porque está ensinando você a permanecer sem garantias visíveis. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino, porque o reino exige constância, mesmo quando o caminho não oferece confirmação imediata. Permanecer quando não há respostas visíveis fortalece uma fé que não depende de circunstâncias favoráveis. A 12ª lição é que a espera revela o que governa suas emoções. Quando tudo está quieto, emoções como ansiedade, medo, comparação e frustração tentam assumir o controle, e Deus permite esse confronto interno, não para te derrubar, mas para te ensinar a governar o coração com verdade bíblica. Jesus dormiu no barco em meio à tempestade, não porque ignorava o perigo, mas porque não permitia que o caos externo governasse seu interior. A 13ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está treinando sua sensibilidade espiritual. Há vozes demais competindo pela sua atenção, e o silêncio de Deus funciona como um filtro que elimina ruídos desnecessários para que você aprenda a reconhecer sua direção de forma mais sutil. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça isso. Mostra que ouvir Deus vai além de palavras, envolve discernimento e maturidade espiritual. A 14ª lição é que Deus não responde agora porque está livrando você de atalhos perigosos. Quando a dor aperta, a tentação de resolver tudo rapidamente aumenta. Mas a Bíblia mostra que atalhos quase sempre cobram um preço alto. Depois Abraão gerou Ismael na pressa e colheu conflitos por gerações. O silêncio de Deus enfraquece a pressa e fortalece a obediência paciente. A 15ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está preparando você para sustentar a resposta quando ela vier. Muitas pessoas se perdem, não na dor, mas na solução, porque não estavam preparadas emocionalmente, espiritualmente e estruturalmente para lidar com aquilo que pediram Deus. Se cala para que você não se perca quando a porta se abrir. A 16ª lição é que a espera desenvolve resistência espiritual. Jesus ensinou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, atravessar períodos sem resposta. Fortalece a musculatura espiritual e prepara você para desafios maiores no futuro. Quem nunca aprende a esperar, quebra nos primeiros ventos contrários. A 17ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está alinhando tempos e pessoas que você não controla. A Bíblia mostra que Deus age de forma sistêmica, conectando histórias, decisões e encontros que precisam acontecer no momento certo. Se Deus respondesse agora, Ele quebraria esse alinhamento perfeito que está sendo construído nos bastidores do céu. A 18ª lição é que a espera purifica sua motivação com o passar do tempo. Pedidos superficiais perdem força, e aquilo que realmente importa permanece. Deus se cala, para que você descubra se deseja a resposta ou se deseja o próprio Deus. E essa distinção muda completamente a qualidade da fé. A 19ª lição bíblica
é que Deus não responde agora porque está ensinando você a confiar no caráter dele e não apenas em suas ações confiar no caráter de Deus. Significa crer que ele é bom mesmo quando não explica justo, mesmo quando não responde amoroso, mesmo quando parece distante. Jesus revelou um Pai fiel que trabalha mesmo quando não é percebido. E essa confiança sustenta a fé no silêncio. A 20ª lição é que a espera não é passividade, é preparação ativa enquanto você espera. Deus trabalha em áreas que você não vê, curando feridas, ajustando prioridades, fortalecendo convicções e amadurecendo decisões. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Isso mostra que a espera bíblica não enfraquece, ela fortalece. A 21ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está formando humildade espiritual. Respostas rápidas podem inflar o ego, mas a espera prolongada constrói dependência saudável. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer, e o silêncio reforça essa verdade diariamente. A 22ª lição é que a espera ensina gratidão antecipada. Agradecer antes da resposta é uma das maiores expressões de fé. Jesus agradeceu antes de multiplicar os pães, mostrando que confiança precede manifestação. A 23ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque quer que você cresça, mais do que o problema diminua. Muitas vezes pedimos que Deus reduza o desafio quando Ele quer expandir nossa capacidade interna. O silêncio é o ambiente onde esse crescimento acontece de forma sólida. A 24ª lição é que a espera ensina a descansar sem controle. Descansar em Deus não é desistir, é confiar mesmo sem mapas detalhados, mesmo sem garantias, mesmo sem prazos definidos. Jesus descansava porque sabia que o Pai continuava no controle, e essa consciência muda completamente a forma como enfrentamos o silêncio. A 25ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está construindo um testemunho verdadeiro. Quando a resposta vier, você não falará apenas do que Deus fez, mas do que Ele formou em você durante a espera. E esse testemunho carrega autoridade espiritual porque nasce da transformação interna e não apenas do resultado externo. E a 26ª lição é que a espera nunca é desperdício de tempo, é investimento eterno. Cada dia silencioso constrói algo que permanecerá mesmo depois que a resposta chegar. E se hoje você sente que essa palavra está sustentando sua fé, inscreva-se no canal agora para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé. Nos momentos em que o céu parece quieto, mas Deus continua trabalhando. Em algum ponto da espera surge uma pergunta silenciosa que pesa mais do que todas as outras. E ela não é exatamente sobre Deus, mas sobre você mesmo. Será que eu estou fazendo algo errado? Será que minha fé não é suficiente? Será que Deus espera algo mais de mim? E essa pergunta corrói lentamente, porque mistura culpa com insegurança espiritual. E Jesus conhecia esse conflito interior. Por isso, Ele nunca ensinou que a demora de Deus é sinal de reprovação. Pelo contrário, Ele deixou claro que muitos dos maiores atrasos da Bíblia aconteceram justamente com pessoas aprovadas por Deus. E essa compreensão muda completamente a forma como você interpreta o silêncio. A 27ª lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus não responde agora não porque você falhou, mas porque Ele confia no processo que está conduzindo. Quando Deus chamou Abraão, Ele não deu um cronograma, Ele deu uma promessa e caminhou com ele por anos de espera, ajustes, quedas, recomeços e amadurecimento. E isso nos ensina que a demora não cancela a aprovação. A 28ª lição é que a espera não mede o valor da sua fé, mede a profundidade dela. Fé rasa precisa de respostas constantes. Fé profunda aprende a caminhar mesmo quando o céu está quieto. Jesus elogiou a fé do centurião, não porque ele viu sinais, mas porque confiou na autoridade da palavra. E isso revela que fé madura não exige provas o tempo todo. A 29ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está separando expectativa de promessa. Expectativa nasce do desejo, promessa nasce da palavra.
E muitas frustrações espirituais acontecem quando confundimos uma coisa com a outra. O silêncio de Deus funciona como um filtro. O que era apenas expectativa enfraquece o que era promessa. Permanece firme. E essa separação, embora dolorosa, é libertadora. A 30ª lição é que a espera revela se você confia mais em Deus ou no controle. Jesus ensinou que quem tenta salvar a própria vida acaba perdendo, mas quem a entrega encontra descanso. O silêncio remove a ilusão de controle e ensina dependência saudável. Confiar quando não há controle é um dos maiores atos de fé. A 31ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está curando feridas internas que você nem sabia que existiam. A espera traz à superfície dores antigas, medos escondidos, traumas não resolvidos. E Deus usa o silêncio para tratar essas áreas, antes que a resposta venha, porque respostas sem cura geram novos ciclos de dor. Jesus curava pessoas integralmente, não apenas sintomas, e o silêncio faz parte desse tratamento profundo. A 32ª lição é que a espera fortalece sua identidade espiritual. Quando não há resposta, você precisa se lembrar de quem você é em Deus e não do que você está vivendo. Jesus enfrentou o deserto logo após ouvir a voz do Pai dizendo: "Este é meu filho amado", e no silêncio do deserto, ele precisou sustentar essa identidade sem confirmação externa. A espera faz o mesmo com você. A 33ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está ensinando perseverança verdadeira. Perseverar não é aguentar um pouco, é continuar mesmo quando o tempo se estende. A Bíblia diz que a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança. E essa esperança não decepciona, porque está fundamentada em Deus e não em prazos humanos. A 34ª lição é que a espera ensina a discernir a voz de Deus entre emoções confusas. Quando tudo está quieto, você aprende a diferenciar medo de direção, ansiedade de convicção, pressa de propósito. O silêncio afina a percepção espiritual e prepara você para reconhecer a voz de Deus com clareza quando Ele falar novamente. A 35ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está formando você para ajudar outros no futuro. Quem nunca esperou não sabe sustentar. Quem espera, quem nunca viveu. Silêncio não sabe confortar quem está nele. Deus usa sua espera para gerar empatia, profundidade e autoridade espiritual que serão usadas para edificar outras vidas. A 36ª lição é que a espera redefine suas prioridades com o passar do tempo. Aquilo que parecia urgente perde força. Aquilo que era essencial ganha peso. Deus se cala para reorganizar o coração e alinhar seus desejos com aquilo que realmente importa no reino. A 37ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque quer que você aprenda a descansar nele e não nas circunstâncias. Descansar não é desistir, é confiar mesmo. Quando não há garantias, Jesus disse que deixaria sua paz. E essa paz não depende de respostas, depende de relacionamento profundo com o Pai. A 38ª lição é que a espera fortalece a fé para os próximos desafios. Quem atravessa um silêncio com fidelidade não entra em pânico no próximo, porque entende o processo. A espera de hoje constrói a confiança de amanhã. A 39ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está escrevendo uma história maior do que o capítulo atual. Quando você lê apenas uma página, parece confuso, mas quando vê o livro completo, entende que tudo cooperou para um propósito maior. O silêncio é apenas uma parte da narrativa, não o desfecho final. A 40ª lição é que a espera ensina gratidão, mesmo antes da resposta. Agradecer no silêncio muda o coração, transforma a expectativa em confiança e prepara o ambiente espiritual para receber aquilo que Deus decidiu liberar no tempo certo. E se essa palavra está ajudando você a não se culpar no meio da espera curta, este vídeo agora, porque essa atitude simples
também declara que você escolhe confiar mesmo quando não entende o tempo de Deus. Quando a espera se prolonga além do que você imaginava, algo começa a acontecer no coração, que vai além da dúvida racional. É o desgaste emocional silencioso, aquele cansaço que não vem do corpo, mas da alma. E é exatamente aí que muitas pessoas não caem em pecado visível, mas começam a perder esperança lentamente. E Jesus sabia que esse tipo de desgaste é mais perigoso do que uma crise repentina, porque ele rouba a fé sem fazer barulho. Por isso a Bíblia não ignora o impacto emocional da espera. Ela trata esse tema com profundidade e verdade. A 41ª lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus entende o seu cansaço emocional antes mesmo que você consiga verbalizá-lo. O Salmo diz que ele conhece nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Isso significa que a espera não surpreende Deus. Ele sabe o quanto pesa e ainda assim ele não se afasta. Ele sustenta, mesmo quando não explica. A 42ª lição é que o cansaço da espera não é sinal de fraqueza espiritual. É sinal de humanidade. Jesus cansou. Jesus chorou. Jesus pediu, se possível, afasta de mim este cálice, e ainda assim permaneceu fiel. Isso nos ensina que sentir-se cansado não anula a fé. Abandonar o processo. Sim, a 43ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está ensinando você a lidar com emoções sem ser governado por elas. Emoções são reais, mas não são direções. O silêncio de Deus força você a escolher entre reagir emocionalmente ou permanecer fundamentado na verdade bíblica. Jesus sentiu angústia, mas não mudou. Sua missão por causa dela, a 44ª lição, é que a espera revela onde você busca alívio. Quando Deus se cala, você descobre se corre para distrações excessivas, relacionamentos vazios, decisões impulsivas, ou se aprende a levar a dor para o lugar certo. Jesus se retirava para orar quando a pressão aumentava. Isso mostra que a espera ensina a direcionar a dor corretamente. A 45ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está fortalecendo sua capacidade de suportar sem endurecer. Há uma diferença entre suportar e endurecer. Suportar mantém o coração sensível. Endurecer cria muros emocionais. O silêncio pode gerar ambos, mas Deus deseja formar resistência com sensibilidade, e isso exige tempo, consciência e rendição. A 46ª lição é que a espera prolongada ensina você a viver um dia de cada vez. Jesus ensinou que basta a cada dia o seu mal, porque tentar carregar o amanhã durante o silêncio gera ansiedade insustentável. A espera nos traz de volta ao presente, ao hoje, ao agora, onde Deus promete estar conosco. A 47ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está te ensinando a confiar sem depender de sentimentos. Sentir a presença de Deus é maravilhoso, mas confiar sem sentir é maturidade espiritual. A Bíblia diz que andamos por fé e não por vista, e isso inclui vista emocional. O silêncio remove a muleta do sentir para fortalecer a convicção do crer. A 48ª lição é que a espera expõe pensamentos mentirosos que precisam ser confrontados no silêncio. Surgem vozes internas dizendo: Deus te esqueceu, isso nunca vai mudar, você perdeu tempo. Mas a Bíblia ensina que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A espera se torna campo de batalha mental, e vencê-la fortalece profundamente a fé. A 49ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está refinando sua esperança. Esperança bíblica não é expectativa ingênua, é confiança firme de que Deus é fiel, mesmo quando não age no ritmo esperado. O silêncio purifica a esperança de ilusões e a âncora no caráter de Deus. A 50ª lição é que a espera não diminui o amor de Deus por você. Amor não se mede por rapidez de resposta, mas por fidelidade no cuidado. Deus continua sustentando, protegendo, guardando. Mesmo quando não fala,
A prova disso é que você ainda está de pé, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo esperando a 51ª lição bíblica. É que Deus não responde agora, porque está formando paciência ativa. Paciência bíblica não é passividade, é permanência obediente. Continuar fazendo o que é certo, mesmo quando nada muda. Visivelmente, isso constrói um caráter que suporta o tempo. A 52ª lição é que a espera ensina a não negociar princípios por alívio momentâneo. Muitas quedas acontecem quando alguém troca fidelidade por descanso imediato. O silêncio de Deus protege você dessa troca injusta. A 53ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está fortalecendo raízes invisíveis. Raízes profundas sustentam árvores altas e frondosas. O silêncio aprofunda raízes espirituais que ninguém vê, mas que sustentam tudo o que virá depois. A 54ª lição é que a espera te ensina a reconhecer pequenos sinais da graça de Deus durante o processo. Um dia suportável, uma palavra certa, uma força inesperada, um livramento silencioso. O silêncio não significa ausência total de cuidado, apenas ausência de explicação. A 55ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está te preparando para responder a outros no futuro. Quem aprende a atravessar o silêncio sem perder a fé, se torna abrigo para quem ainda está perdido nele. E essa é uma das formas mais bonitas de Deus, usar uma espera aparentemente injusta. A 56ª lição é que a espera transforma sua relação com o tempo. Você deixa de viver correndo e aprende a viver alinhado com o ritmo de Deus. E isso traz paz, mesmo antes da resposta. A 57ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está ensinando você a descansar na promessa e não no cronograma. Confiar na promessa é dizer: Deus, eu creio mesmo sem prazo, mesmo sem data, mesmo sem sinais. E essa confiança move o coração de Deus. A 58ª lição é que a espera ensina a agradecer no meio do processo e não apenas no final. Agradecer no silêncio fortalece a fé e muda o ambiente interior, preparando você para receber aquilo que Deus decidiu liberar. A 59ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está construindo algo em você que não poderia ser construído de outra forma. Há coisas que só o tempo com Deus no silêncio consegue formar. E a 60ª lição que fortalece sua fé é que o silêncio nunca é o último capítulo. Deus sempre escreve novos capítulos depois da espera. E se hoje você sente que está cansado, mas ainda firme, inscreva-se no canal agora para continuar recebendo palavras que sustentam sua fé, enquanto Deus trabalha no invisível. Quando a espera se torna longa demais para ser explicada apenas como um teste de paciência, surge uma nova compreensão espiritual. O silêncio de Deus muitas vezes não é apenas formação interior, mas proteção ativa, porque Deus vê perigos que você não vê, armadilhas que ainda não se revelaram, consequências que ainda não apareceram, e Jesus viveu isso repetidas vezes ao longo de seu ministério. Ele não respondia a todas as provocações, não aceitava todas as oportunidades, não entrava em todas as discussões porque discernia que nem todo chamado era de Deus e nem toda porta aberta era permissão divina. A 61ª lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus não responde agora porque está impedindo você de entrar em caminhos que te feririam mais tarde quando Deus se cala diante de um pedido específico. Muitas vezes Ele está dizendo não de forma silenciosa, porque explicar agora não te convenceria. O silêncio evita que você insista em algo que sua emoção deseja, mas seu futuro não suportaria. A 62ª lição é que o silêncio de Deus livra você de decisões tomadas no auge da carência, decisões feitas quando estamos emocionalmente vazios, quase sempre carregam consequências duras. Deus se cala para que o tempo esfrie a emoção e a decisão seja tomada com clareza espiritual. Jesus nunca decidiu nada sob pressão.
ele se retirava para orar e esperar. Direção do Pai. A 63ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está fechando portas perigosas sem gerar traumas maiores. Há portas que se fecham sem barulho, sem confrontos, sem explicações claras. E isso é misericórdia, porque confrontos desnecessários deixam feridas profundas. O silêncio permite que certas situações se dissolvam naturalmente, protegendo seu coração, sua fé e sua identidade. A 64ª lição é que o silêncio de Deus impede exposição prematura. Muitas pessoas se perdem quando recebem visibilidade antes de maturidade. Jesus viveu 30 anos no anonimato antes de 3 anos de ministério público. Deus se cala para proteger você de aparecer antes de estar pronto. Porque exposição sem estrutura interna gera queda pública e danos espirituais difíceis de reparar. A 65ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está livrando você de batalhas que não são suas. Nem todo conflito precisa ser enfrentado. Nem toda acusação precisa ser respondida. Jesus permaneceu em silêncio diante de falsas acusações porque sabia que responder apenas alimentaria o erro. O silêncio de Deus te ensina a escolher suas batalhas, e isso preserva sua energia espiritual. A 66ª lição é que o silêncio livra você da necessidade de provar algo para alguém. Quando Deus se cala, você aprende a viver sem validação externa, sem aplausos, sem aprovação constante. Isso te liberta de relacionamentos baseados em interesse e de decisões guiadas pela opinião alheia. Jesus não confiava sua identidade às multidões, porque sabia o quanto a aprovação humana é instável. A 67ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está protegendo sua fé de frustrações maiores. Se Deus revelasse tudo, agora você poderia se decepcionar com o processo intermediário. O silêncio mantém sua fé focada no essencial, e não nos detalhes que poderiam confundir ou desanimar. A 68ª lição é que o silêncio de Deus evita que você tome atalhos perigosos quando a dor aperta. A tentação de resolver tudo rapidamente aumenta, mas atalhos quase sempre custam caro. Depois, Jesus foi tentado no deserto a usar poder fora do tempo e do propósito, e resistiu confiando no Pai. O silêncio de Deus enfraquece a pressa e fortalece a obediência paciente. A 69ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está ensinando você a esperar sem perder sensibilidade espiritual. Esperar não é se tornar frio nem indiferente, é permanecer sensível mesmo sem respostas. O silêncio pode endurecer ou amadurecer, e Deus deseja formar maturidade com sensibilidade. A 70ª lição é que o silêncio livra você de se tornar aquilo que não foi chamado para ser. Há identidades que parecem atraentes, mas não são suas. Deus se cala para não alimentar versões falsas de você mesmo. O silêncio te devolve a essência e impede que você se perca, tentando corresponder a expectativas externas. A 71ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque já está agindo de forma invisível, enquanto você vê portas fechadas. Deus está reorganizando cenários, protegendo conexões, ajustando tempos e preparando encontros que ainda não podem acontecer. Se ele respondesse, agora quebraria essa harmonia perfeita. A 72ª lição é que o silêncio de Deus também é uma resposta. Embora não seja a que você esperava, aprender a aceitar o silêncio como resposta é sinal de fé madura, porque mostra que você confia em Deus, mesmo quando Ele não explica seus caminhos. A 73ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está guardando você de palavras que feririam mais do que ajudariam. Há verdades que, se ditas cedo demais, machucariam. Ao invés de curar o silêncio, é uma forma de cuidado emocional e espiritual. A 74ª lição é que o silêncio protege você de se mover por comparação. Quando você olha para a vida dos outros e vê respostas rápidas, pode se sentir injustiçado. Deus se cala para te lembrar que cada processo é único,
Cada chamado é específico e cada tempo é diferente. Jesus disse que o que Deus tinha para Pedro não dizia respeito a João. A 75ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está fortalecendo sua confiança no caráter dele. Confiar no caráter de Deus significa crer que ele é bom, mesmo quando não explica justo, mesmo quando não responde amoroso, mesmo quando parece distante. E essa confiança sustenta a fé no silêncio. A 76ª lição é que o silêncio prepara você para lidar com a resposta sem idolatrá-la. Quando a resposta vier, ela não ocupará o lugar de Deus, porque durante o silêncio, você aprendeu que ele é suficiente mesmo sem ela, e isso protege sua fé de dependências perigosas. A 77ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está formando um testemunho que vai edificar outros no futuro. Quando a resposta chegar, você não falará apenas do resultado, mas do processo, e isso trará esperança real para quem ainda está esperando. A 78ª lição é que o silêncio nunca é descaso, é cuidado extremo. Cuidado que você só reconhece depois que o perigo passa. E olhar para trás, perceber que aquilo que não aconteceu foi exatamente o que te salvou. A 79ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está te treinando para confiar, mesmo quando não entende. E essa confiança é uma das maiores expressões de fé. A 80ª lição é que o silêncio de hoje pode ser o maior livramento da sua história, mesmo que agora doa, mesmo que agora confunda, mesmo que agora pareça injusto. E se essa palavra está te ajudando a compreender que Deus também protege, quando se cala, compartilhe este vídeo com alguém que está frustrado com portas fechadas, porque essa mensagem pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para não desistir. Depois de compreender que o silêncio também é proteção, surge uma revelação ainda mais profunda. Deus não se cala apenas para livrar. Ele se cala para preparar, porque respostas carregam peso, e nem todo coração está pronto para sustentar aquilo que pede. Jesus deixou isso evidente quando ensinou que a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso significa que cada resposta de Deus traz junto uma responsabilidade espiritual, emocional e prática. E o silênsilêncio funciona como um período de treinamento invisível, onde Deus amplia a capacidade interior antes de liberar aquilo que você deseja. A 81ª lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus não responde agora porque está aumentando sua capacidade de sustentar o que vem. Respostas não são apenas bênçãos, são encargos, e sem preparo, elas se tornam fardos pesados. O silêncio fortalece a estrutura interna para que a resposta não te esmague. A 82ª lição é que a espera desenvolve maturidade espiritual verdadeira. Maturidade não é saber falar de Deus, é saber permanecer fiel quando Ele não fala. Jesus permaneceu obediente mesmo quando o céu estava quieto, e isso o qualificou para carregar a autoridade espiritual sem se corromper. A 83ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está ensinando você a liderar a si mesmo antes de liderar outros. Quem não governa pensamentos, emoções e impulsos no silêncio não sustenta influência quando a resposta vier. O silêncio é o campo onde o autocontrole é treinado. Diariamente, a 84ª lição é que a espera purifica o desejo por reconhecimento. Quando Deus se cala, você aprende a fazer o que é certo sem aplausos, sem validação, sem testemunho público. Jesus ensinou que o Pai vê em secreto e recompensa em secreto, e esse tipo de fidelidade constrói caráter sólido. A 85ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está preparando você para lidar com críticas, rejeição e incompreensão. Toda resposta pública atrai oposição. E quem não foi fortalecido no silêncio se quebra facilmente quando enfrenta resistência. O silêncio constrói firmeza emocional e espiritual para permanecer sem se desviar. A 86ª lição é que a espera desenvolve discernimento espiritual fino.
Jesus sabia quando falar, quando se calar, quando agir, quando esperar. O silêncio ensina você a perceber movimentos sutis do espírito, e isso é essencial para decisões maduras. A 87ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está treinando sua fidelidade a longo prazo. Fidelidade não é intensidade momentânea, é constância ao longo do tempo. O silêncio remove picos emocionais e fortalece uma fé estável que sustenta jornadas longas. A 88ª lição é que a espera ensina você a carregar responsabilidades sem ansiedade. Descansar em Deus enquanto carrega encargos é um sinal de maturidade espiritual. Jesus disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve, porque ele ensina a carregar junto com o Pai. A 89ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está formando você para servir pessoas feridas. Quem será usado por Deus para ajudar outros precisa aprender a carregar dores alheias sem perder a própria identidade. O silêncio fortalece empatia, sensibilidade e compaixão verdadeiras. A 90ª lição é que a espera redefine o conceito de sucesso espiritual. Sucesso no reino não é rapidez, é fidelidade, não é visibilidade, é obediência, não é aplauso, é alinhamento. O silêncio ensina a medir sucesso pelos critérios de Deus e não pelos do mundo. A 91ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está preparando você para sustentar a resposta sem se afastar dele. Muitas pessoas se perdem depois que recebem aquilo que pediram. O silêncio cria raízes profundas para que, quando a bênção vier, você permaneça conectado à fonte. A 92ª lição é que a espera desenvolve autoridade espiritual, silenciosa, autoridade que não grita, não se impõe, não precisa provar nada, porque nasce de uma caminhada profunda com Deus. Jesus falava com autoridade porque viveu o deserto antes da multidão. A 93ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está ensinando você a caminhar sem garantias visíveis. Fé madura anda sem mapas detalhados, confiando que Deus continua guiando cada passo, mesmo quando o caminho parece incerto. A 94ª lição é que a espera fortalece a capacidade de ouvir Deus no meio do barulho. Depois que você aprende a ouvi-lo, no silêncio, discernir sua voz em meio ao caos, se torna mais fácil. A 95ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está alinhando caráter com destino. Não adianta chegar rápido, se não houver estrutura interna para sustentar o que se recebe. O silêncio trabalha essa estrutura diariamente. A 96ª lição é que a espera transforma dor em missão. Aquilo que quase te parou se torna ferramenta para levantar outros no futuro. E isso dá sentido à espera. A 97ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está ampliando sua visão espiritual. Você passa a enxergar além do imediato, além do emocional, além do visível. E isso muda a forma como você vive, decide e espera. A 98ª lição é que o silêncio prepara você para responsabilidades que não podem ser retiradas. Depois, há respostas que, uma vez liberadas, mudam definitivamente a trajetória. E Deus se cala até que você esteja pronto para caminhar sem voltar atrás. A 99ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque confia que você pode atravessar esse processo sem desistir. Se ele não confiasse, ele não permitiria essa fase. O silêncio também é um voto de confiança divina. A 100ª lição é que o silêncio nunca foi atraso. Foi treinamento intenso no invisível, para que quando a resposta vier, você esteja pronto para recebê-la com humildade, gratidão e maturidade. E se essa palavra está fortalecendo sua fé no meio da espera curta, este vídeo agora como um sinal de que você escolhe confiar, mesmo quando Deus ainda não respondeu. Depois de compreender que o silêncio prepara para responsabilidade e maturidade, surge um efeito ainda mais profundo que poucos percebem. O silêncio de Deus começa a tocar áreas emocionais que você aprendeu a administrar.
mas nunca permitiu que fossem realmente curadas. Porque enquanto Deus respondia, você seguia em frente. Mas quando Ele se cala, você é obrigado a parar e encarar o que ficou guardado por dentro. Feridas antigas, perdas mal resolvidas, expectativas quebradas, palavras que marcaram sua identidade e dores que você empurrou para debaixo do tapete espiritual. E Jesus sabia que nenhuma resposta externa seria suficiente se o interior continuasse ferido. Por isso Ele nunca curava apenas sintomas. Ele restaurava o coração. A 101ª lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus não responde agora porque está revelando feridas escondidas para curá-las de verdade. Quando Jesus perguntou ao paralítico se ele queria ser curado, não era ignorância, era convite à consciência. O silêncio faz o mesmo. Ele traz à tona aquilo que você evitou sentir. Porque Deus não quer te aliviar superficialmente. Ele quer te restaurar profundamente. A 102ª lição é que o silêncio cria espaço para sentir sem fugir. Muitas pessoas usam a fé como anestesia para não sentir dor. Mas Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. Isso nos ensina que sentir não é falta de fé. O silêncio desacelera a vida para que você sinta, processe e entregue a Deus aquilo que sempre evitou enfrentar. A 103ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está desmontando mecanismos de defesa emocionais. Há frases prontas, religiosidade automática, discursos espirituais que usamos para não tocar na dor real. O silêncio derruba essas defesas e deixa o coração nu diante de Deus. E isso assusta, mas também liberta, porque só o que é exposto pode ser curado. A 104ª lição é que o silêncio ensina você a separar identidade de ferida. Muitas pessoas constroem a partir do que sofreram rejeições, fracassos, abandonos, e o silêncio força você a se perguntar: quem eu sou? Quando não estou correndo, quando não estou resolvendo, quando não estou reagindo. Jesus sabia quem era mesmo sendo rejeitado, incompreendido e traído, porque sua identidade vinha do Pai, e o silêncio trabalha essa mesma segurança em você. A 105ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está curando sua relação com o passado, enquanto você pede respostas para o futuro. Deus trata memórias do passado, porque um futuro saudável não se constrói sobre feridas abertas. O silêncio traz lembranças, sentimentos e emoções à superfície, não para te aprisionar nelas, mas para libertar você, definitivamente. A 106ª lição é que o silêncio confronta a necessidade de controle emocional. Quando Deus se cala, você perde o controle das narrativas, das previsões dos resultados, e isso gera ansiedade, mas também cria oportunidade para aprender a descansar. Jesus ensinou que basta a cada dia o seu mal, porque carregar o amanhã enquanto o hoje não foi curado apenas amplia a dor. A 107ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está ensinando você a confiar, mesmo quando não sente a presença dele. Sentir a presença de Deus é maravilhoso, mas confiar sem sentir é maturidade espiritual. O silêncio separa fé emocional de fé convicta, e essa fé madura sustenta você quando emoções oscilam. A 108ª lição é que o silêncio expõe pensamentos autodestrutivos que precisam ser confrontados quando tudo fica quieto. Surgem vozes internas dizendo: você falhou. Deus se cansou de você, nada vai mudar. Mas a Bíblia ensina que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O silêncio se torna campo de batalha mental, e vencê-lo fortalece profundamente a fé. A 109ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está reconstruindo sua esperança. Esperança ferida se torna cinismo. Esperança curada se torna confiança. O silêncio remove expectativas irreais e ancora a esperança no caráter fiel de Deus e não em cenários favoráveis. A
A 110ª lição é que o silêncio ensina você a ser honesto com Deus sem máscaras. Jesus confrontou a hipocrisia religiosa, porque Deus prefere um coração quebrantado a palavras bonitas. O silêncio cria espaço para orações simples, sinceras e verdadeiras, sem performance, sem discursos, sem medo. A 111ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está curando sua relação consigo mesmo. Muitas pessoas não sabem descansar, porque se cobram demais, se acusam demais, se pressionam demais. O silêncio ensina graça, ensina limites, ensina que você não precisa se salvar sozinho. A 112ª lição é que a cura interior acontece no secreto e não no barulho. Jesus ensinou que o Pai vê em secreto e recompensa em secreto, e muitas das maiores curas da sua vida não serão aplaudidas, não terão testemunho público, mas sustentarão todo o seu futuro espiritual. A 113ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está libertando você de culpas antigas. Culpas que não vêm mais de Deus, mas que você continua carregando o silêncio. Permite que o Espírito Santo trabalhe essas áreas com verdade e amor. A 114ª lição é que a espera cura a pressa de provar valor. Quando Deus se cala, você aprende que seu valor não está no que você entrega, no que você resolve ou no que você conquista, mas em quem você é nele. E isso traz descanso profundo. A 115ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está te preparando para viver inteiro e não fragmentado. A cura interior integra emoções, fé, decisões e identidade. E o silêncio é o ambiente onde essa integração acontece. A 116ª lição é que quem passa por essa cura silenciosa se torna emocionalmente mais estável, espiritualmente mais sensível e relacionalmente mais saudável. E isso muda completamente a forma como você caminha. A 117ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está formando em você uma fé que não foge da dor, mas atravessa a dor com Ele presente. E isso transforma completamente sua história. A 118ª lição é que o silêncio não expôs sua dor para te envergonhar, mas para te libertar e curar, definitivamente. E se você sente que esse silêncio está tocando áreas profundas do seu coração, comente o que Deus está trabalhando em você, porque trazer isso à luz também faz parte do processo de cura. Depois que a cura interior começa a acontecer algo maior, se revela o silêncio de Deus. Nunca foi apenas sobre aliviar dor ou tratar emoções, ele sempre esteve conectado ao destino, porque Deus não trabalha apenas no agora. Ele trabalha no que você será daqui a 5, 10, 20 anos. E Jesus ensinou isso de forma clara quando disse que ninguém constrói uma torre sem antes calcular o custo. O silêncio é esse cálculo divino, não para ver se Deus pode fazer, mas para preparar você para sustentar o que vem. A 119ª lição bíblica que fortalece sua fé é que Deus não responde agora, porque está reposicionando seu destino silenciosamente enquanto você acha que está parado. Deus está mudando rotas, ajustando direções, fechando caminhos que levariam ao esgotamento e abrindo outros que só se revelarão mais adiante. O silêncio não é estagnação, é realinhamento profundo. A 120ª lição é que o silêncio redefine o conceito de chamado. Muitos confundem chamado com visibilidade. Chamou discípulos para caminhar antes de enviar o silêncio. Remove a pressa de aparecer e ensina que chamado começa no secreto, na fidelidade diária, na obediência invisível. Deus se cala para garantir que o chamado não seja confundido com vaidade espiritual. A 121ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está alinhando caráter com propósito. Propósito sem caráter destrói pessoas e gera escândalos. O silêncio aprofunda raízes internas para que o fruto futuro seja saudável, duradouro e honre a Deus. Jesus foi tentado a pular etapas, mas permaneceu fiel ao tempo do Pai. A 122ª lição
é que o silêncio ensina você a caminhar sem aplausos, porque o destino que Deus tem para você não pode depender da aprovação humana. Quando Deus se cala, você aprende a fazer o que é certo, mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando ninguém vê. E essa fidelidade sustenta o propósito a longo prazo. A 123ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está quebrando expectativas pequenas para te preparar para algo maior. Muitas vezes pedimos pouco porque enxergamos pouco. O silêncio expande a visão, amadurece sonhos e alinha desejos com aquilo que Deus realmente pretende fazer. A 124ª lição é que o silêncio reposiciona prioridades. Aquilo que parecia essencial perde força. Aquilo que parecia secundário ganha peso. Deus se cala para reorganizar o coração e garantir que, quando o propósito se manifestar, ele não seja sufocado por distrações. Jesus ensinou que ninguém pode servir a dois senhores. A 125ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está treinando você para ouvir direção e não impulso. Destino não se cumpre por emoção, se cumpre por direção. O silêncio afina a escuta espiritual para que você reconheça quando avançar, quando esperar, quando falar, quando se calar. A 126ª lição é que o silêncio prepara você para escolhas irreversíveis. Há decisões no caminho do propósito que, uma vez tomadas, não podem ser desfeitas. Deus se cala até que você esteja pronto para escolher com sabedoria e não por carência. Jesus não escolheu os discípulos no impulso. Ele passou a noite em oração antes de decidir. A 127ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está te libertando de destinos paralelos. Há caminhos que parecem bons, mas não são seus. O silêncio enfraquece atrações que não pertencem ao seu chamado e fortalece convicções verdadeiras. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te alinhar. A 128ª lição é que o silêncio ensina você a caminhar no ritmo de Deus e não no ritmo da comparação. Quando você olha para outros e vê avanços rápidos, pode se sentir atrasado. Mas Deus se cala para te lembrar que cada destino tem seu tempo, sua rota e sua forma. Jesus disse que o que o Pai tinha para um não dizia respeito ao outro. A 129ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está preparando você para sustentar pessoas no futuro. Propósito sempre envolve pessoas, vidas, histórias, dores. O silêncio fortalece a empatia, paciência e compaixão, para que você não machuque quem Deus deseja alcançar através de você. A 130ª lição é que o silêncio ensina você a obedecer. Mesmo quando não entende, destino exige obediência contínua. Não apenas momentos de clareza. Jesus obedeceu até a morte, mesmo sem compreender completamente o peso da cruz. Naquele momento, a 131ª lição bíblica é que Deus não responde agora porque está amadurecendo sua visão de eternidade. Quando você passa tempo suficiente no silêncio, começa a perceber que a vida não é apenas sobre resolver problemas imediatos, mas sobre cumprir um propósito eterno. E isso muda completamente suas prioridades, decisões e expectativas. A 132ª lição é que o silêncio prepara você para servir sem se perder. Muitas pessoas se perdem tentando salvar outros porque nunca aprenderam a se alinhar com Deus no secreto. O silêncio ensina limites, ensina dependência, ensina que você não é o Salvador. Jesus sabia quando parar, quando se retirar, quando descansar e quando avançar. A 133ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está construindo um legado. E não apenas um momento, respostas rápidas. Produzem momentos, processos profundos. Produzem legados. O silêncio trabalha para que sua história tenha continuidade, impacto e frutos duradouros. A 134ª lição é que o silêncio revela que Deus confia no que está formando em você. Ele não confiaria um processo tão profundo a alguém que não pudesse atravessá-lo.
Se você está vivendo esse silêncio, é porque existe algo em você que Deus considera valioso e digno de preparo. A 135ª lição bíblica é que Deus não responde agora, porque está alinhando o seu destino com a vontade perfeita dele. E essa vontade sempre é boa, perfeita e agradável, mesmo quando o caminho até ela passa pelo silêncio. A 136ª lição é que quem aprende isso deixa de lutar contra o silêncio e passa a caminhar com Deus dentro dele, e isso transforma completamente a jornada. A 137ª lição bíblica é que o silêncio não atrasou seu destino, apenas o ajustou para que, quando você chegar, esteja no lugar certo, com o coração certo e no tempo certo. E se essa palavra está te ajudando a entender que o silêncio também é direção, compartilhe este vídeo com alguém que está confuso sobre o próprio propósito, porque essa mensagem pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para não desistir do caminho. Existe uma armadilha silenciosa que se manifesta exatamente quando a espera se prolonga, e ela é mais perigosa do que a dúvida aberta, porque não vem com aparência de rebeldia, vem com aparência de maturidade. Vem com frases como: já aceitei que é assim mesmo. Não espero mais nada, e por fora parece equilíbrio, mas por dentro é desistência emocional disfarçada. E Jesus alertou sobre isso quando disse que o amor de muitos esfriaria não por causa de grandes pecados, mas por causa da frieza gerada pelo tempo e pela frustração acumulada. A 138ª lição bíblica que fortalece sua fé é que o maior perigo da espera não é questionar Deus, é se fechar para Ele quando a espera dói demais. Algumas pessoas não abandonam a fé publicamente, mas se desconectam internamente. Continuam orando, mecanicamente. Continuam frequentando, continuam falando de Deus, mas o coração já não espera mais nada. E essa é uma das armadilhas mais sutis, porque mata a esperança, sem barulho. A 139ª lição é que a espera pode transformar proteção em amargura, se não for bem interpretada quando Deus se cala para proteger, mas você interpreta como rejeição. O coração começa a se ressentir, e Jesus ensinou que devemos vigiar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Permitir que a amargura se instale durante o silêncio contamina tudo aos poucos. A 140ª lição bíblica é que Deus não responde agora para testar se você continuará sensível ou se vai se blindar emocionalmente. Há pessoas que se protegem dizendo: não, vou criar expectativa para não me frustrar mais. Mas essa postura também bloqueia a fé, porque fé sempre envolve risco. Jesus disse que quem perde a vida por amor a Ele, a encontra. Fechar o coração parece seguro, mas impede a vida espiritual de fluir. A 141ª lição é que no silêncio surge a tentação de racionalizar demais a fé, transformar tudo em lógica e perder o mistério. Jesus confrontou isso quando disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Há coisas que só se discernem espiritualmente. Tentar explicar tudo no silêncio pode matar a confiança simples e profunda que sustenta a fé. A 142ª lição bíblica é que a espera pode gerar comparação destrutiva. Você olha para a vida dos outros, vê respostas rápidas, testemunhos visíveis, portas abertas, e começa a questionar seu próprio valor espiritual. Jesus lidou com isso quando Pedro perguntou sobre o futuro de João, e ouviu que aquilo não lhe dizia respeito. Cada processo é único, cada tempo é específico, e cada caminho é pessoal. A 143ª lição é que no silêncio surge a tentação de criar atalhos espirituais, soluções fora do tempo de Deus, decisões que aliviam agora, mas cobram caro. Depois Jesus foi tentado no deserto a usar poder fora do propósito e resistiu, confiando no Pai. O silêncio de Deus enfraquece a pressa e revela se você confiará ou negociará princípios. A 144ª lição bíblica é que a espera testa se você continuará obediente sem recompensa imediata.
Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também será no muito fidelidade sem retorno visível. É uma das maiores provas de amor e maturidade espiritual, permanecer fiel. Quando ninguém vê, quando nada muda, quando não há aplauso, constrói caráter eterno. A 145ª lição é que no silêncio você precisa vigiar o que alimenta sua alma. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus se cala, tudo que você consome, pensamentos, conteúdos, conversas, ganha peso maior. Alimentar a alma com medo, cinismo ou incredulidade durante a espera enfraquece a fé quando ela mais precisa ser protegida. A 146ª lição bíblica é que Deus não responde agora para ensinar você a permanecer vulnerável, sem se tornar ingênuo. Vulnerabilidade espiritual não é fraqueza, é sensibilidade. Jesus manteve o coração aberto, mesmo sabendo que seria traído. Endurecer o coração durante a espera parece proteção, mas impede o agir profundo de Deus. A 147ª lição é que a espera pode levar ao isolamento espiritual. Se você não vigiar, Deus se cala, mas não chama você para caminhar sozinho. Jesus mesmo nos momentos mais solitários mantinha comunhão com o Pai e com alguns discípulos. O isolamento prolongado transforma silêncio em solidão destrutiva. A 148ª lição bíblica é que a espera não deve ser usada como desculpa para estagnar. Espiritualmente, algumas pessoas param de crescer, param de buscar, param de aprender, porque dizem, estou esperando Deus responder. Mas Deus nunca se cala para paralisar. Ele se cala para amadurecer. E amadurecer exige movimento interno. A 149ª lição é que no silêncio você precisa cuidar da esperança como algo vivo. A Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Cuidar da esperança significa alimentá-la com a palavra, com a verdade, e não com suposições negativas. A 150ª lição bíblica é que Deus não responde agora para revelar se você continuará acreditando no caráter dele mesmo quando não entende. Seus caminhos confiar no caráter de Deus. No silêncio é uma das maiores expressões de fé, porque significa dizer, eu não vejo, mas confio, eu não entendo, mas permaneço. A 151ª lição é que vencer essa armadilha transforma a espera no período mais poderoso da sua vida espiritual. Quem atravessa o silêncio sem endurecer, sem desistir, sem se fechar, sai dele mais sensível, mais firme, mais alinhado e mais confiante em Deus. A 152ª lição bíblica é que a espera bem vivida não rouba sua fé, ela a aprofunda. E se hoje você percebe que estava começando a se fechar emocionalmente, receba essa palavra como alerta e cuidado de Deus. Não endureça, não desista, não se feche, porque o silêncio não é o fim, é o meio. E se essa palavra está te ajudando a permanecer sensível, curta este vídeo agora como um sinal de que você escolhe confiar sem se fechar mesmo quando Deus ainda não respondeu. Depois de atravessar tudo o que foi revelado até aqui, existe uma verdade que precisa ser selada no seu coração com firmeza e paz. Deus nunca esteve em silêncio por descaso. Deus nunca deixou de ouvir suas orações. Deus nunca ignorou suas lágrimas. O que você chamou de ausência sempre foi presença, trabalhando em um nível mais profundo do que palavras poderiam alcançar. E Jesus deixou isso claro, não apenas pelo que disse, mas pela forma como viveu, porque a maior prova do agir de Deus não está na rapidez da resposta, mas na fidelidade do processo. Quando você olha para a cruz, vê silêncio, vê espera, vê dor, vê aparente derrota, mas também vê o maior plano de redenção da história sendo executado sem pressa, sem explicações públicas, sem alívio imediato. E isso muda tudo. A 153ª lição bíblica, que fortalece sua fé, é que Deus responde sim, mas quase nunca da forma como você imagina.
Jesus não libertou Israel politicamente como esperavam, mas libertou a humanidade, espiritualmente para sempre. Deus pensa em eternidade, enquanto você pensa no agora. E quando Ele não responde agora, é porque está protegendo o futuro, que você ainda não consegue enxergar. A 154ª lição é que o silêncio termina quando o coração está pronto, não quando a ansiedade acaba. Deus não responde para aliviar inquietação. Ele responde quando a resposta não vai mais te dominar, quando ela não vai ocupar o lugar que só Deus deve ocupar, quando você aprende a viver bem com Deus mesmo sem aquilo que pediu, então você está pronto para recebê-lo. A 155ª lição bíblica é que quando Deus volta a falar, você reconhece imediatamente porque o silêncio afinou sua escuta. Jesus disse: "Minhas ovelhas conhecem a minha voz." Quem atravessou a espera com fidelidade não confunde emoção com direção, nem impulso com propósito. A voz de Deus traz paz, firmeza e clareza, mesmo quando chama para mudanças difíceis. A 156ª lição é que o silêncio nunca foi atraso, foi alinhamento. Talvez você tenha achado que estava parado, quando na verdade estava sendo reposicionado, ajustado, protegido, preparado. Deus não atrasou sua história. Ele evitou que você chegasse fora do tempo, fora do lugar, ou com o coração despreparado. A 157ª lição bíblica é que depois da espera, sua fé deixa de ser frágil. Você não desmorona mais diante de novos silêncios, porque agora entende o processo. Quem aprende a esperar, uma vez aprende a confiar, sempre. E isso gera uma estabilidade espiritual que não se quebra facilmente. A 158ª lição é que o silêncio transformou sua dor em linguagem espiritual. Agora você entende quem sofre sem julgar. Agora você sustenta sem discursos vazios. Agora você permanece sem exigir explicações, porque aprendeu que presença vale mais do que resposta. A 159ª lição bíblica é que o silêncio revelou que Deus estava trabalhando o tempo todo, fechando portas, livrando você de decisões erradas, protegendo sua fé, tratando feridas, curando identidade, fortalecendo convicções, alinhando destino e preparando algo que só poderia ser entregue depois desse processo. A 160ª lição é que quando a resposta vier, você não se perderá nela, porque durante a espera, você aprendeu que Deus é suficiente mesmo sem ela, e isso é maturidade espiritual verdadeira. A 161ª lição bíblica é que o silêncio não apagou sua história, apenas escreveu os capítulos mais profundos, aqueles que não aparecem em fotos, não geram aplausos, mas sustentam tudo o que virá. Depois, são esses capítulos que fazem diferença quando a tempestade chega. A 162ª lição é que Deus confia em você. Se Ele não confiasse, Ele não permitiria um processo tão profundo. O silêncio também é um voto de confiança divina, porque Deus só forma intensamente quem Ele pretende usar responsavelmente. A 163ª lição bíblica é que o silêncio termina, mas o que Ele construiu permanece. A maturidade permanece, a sensibilidade permanece, a fé permanece, a confiança permanece, a paz que não depende de circunstâncias, e isso ninguém tira de você. A 164ª lição é que quem entende o silêncio nunca mais se sente abandonado, porque aprende que Deus fala de muitas formas, inclusive quando parece não falar nada. E isso muda completamente a forma como você vive. Ora, decide e espera. A 165ª lição bíblica é que se Deus ainda não respondeu, é porque Ele ainda está escrevendo. E o autor nunca abandona a obra no meio do capítulo. Ele termina aquilo que começou. A 166ª lição é que o silêncio não é o fim, é o meio entre quem você era e quem Deus está formando você para ser. Permaneça mais um pouco, confie mais um pouco, não desista agora, porque aquilo que Deus está preparando em você durante a espera
é maior do que tudo o que você está tentando apressar. A 167ª lição bíblica é que no tempo certo Deus falará, e quando Ele falar, você entenderá por que Ele se calou e perceberá que cada dia silencioso cooperou para esse momento final de alinhamento, cura e propósito, e agora receba essa promessa como selo final. Se você está esperando, Deus não esqueceu você. Deus não ignorou sua oração. Deus não desistiu da sua história. Ele está trabalhando em um nível que seus olhos ainda não alcançam, mas seu coração já começa a sentir. Permaneça firme, permaneça sensível, permaneça confiando, porque a fé que nasce no silêncio sustenta uma vida inteira. E se essa mensagem sustentou você até aqui, compartilhe com alguém que está esperando uma resposta de Deus. Porque às vezes, Deus usa uma palavra para manter alguém de pé até que a resposta chegue.